Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre ações da Prefeitura de Santos. Nosso convidado, Fábio Ferraz, secretário de Governo de Santos. Fábio, obrigado pela presença. Fábio, vamos começar esse nosso papo aqui? Eu queria que você explicasse para o telespectador a importância da Secretaria de Governo da Prefeitura. Bom, Barroso, satisfação mais uma vez estar aqui com você, obrigado pelo convite. Olha, a Secretaria de Governo tem ali a missão de colaborar diretamente com o prefeito, então nosso líder, Rogério Santos, nosso prefeito, evidente que tem ali uma necessidade, uma contribuição de articulação entre as demais secretarias, então esse é um ponto interessante, porque, veja, às vezes você, por exemplo, eu preciso juntar o pessoal do desenvolvimento social com o pessoal da saúde, a gente que faz esse meio de campo com a turma lá, para a gente poder ser mais propositivo nas ações do dia a dia. E também, é claro, perante outros órgãos, perante os órgãos do governo do Estado, governo federal, enfim, essa é a representação formal. E mais especificamente também na Secretaria de Governo, a partir desse último ciclo com o prefeito Rogério, nós também temos o Departamento de Tecnologia da Informação, o Centro de Controle Operacional, que é um outro departamento da Prefeitura, que faz justamente aquela leitura de integração entre todas as agências públicas, o Departamento de Orçamento, ou seja, a gente faz o orçamento do município, junto com o pessoal da Secretaria de Gestão e Finanças, e o Departamento de Comunicação, justamente para comunicar os atos de natureza pública. Só lembrando que o Rogério Santos foi secretário de governo antes de assumir a prefeitura, e isso dá um amplo conhecimento do que acontece na cidade, né? Uma secretaria de grande importância e relevância, né? Não que as outras não sejam, mas uma secretaria assim, fundamental para o andamento da cidade, né? É verdade, o Rogério teve essa oportunidade, fez um grande trabalho na Secretaria de Governo, ainda ajudando então o prefeito Paulo Alexandre Barbosa no dia a dia. E estamos lá, estamos bastante motivados em poder trabalhar pela cidade, isso que realmente nos motiva sempre. É isso aí, a cidade, graças a Deus, está indo muito bem, né? É isso aí. A cidade virou um verdadeiro canteiro de obras, né? Tanto obra de infraestrutura como zeladoria também, né? Que era uma das plataformas do prefeito Rogério quando ele assumiu, né? Como a prefeitura tem conseguido atuar por tantas frentes de trabalho ao mesmo tempo? É verdade, né? Nós tivemos aí uma boa notícia, ainda no finalzinho do ciclo anterior do governo do Estado, tivemos um importe de 200 milhões de reais autorizado para obras de infraestrutura na cidade. E aí é o lado bom da cidade de Santos, porque nós temos um corpo técnico muito qualificado. Então nós já tínhamos muitos projetos, já, digamos, na gaveta. Com esses recursos conseguimos desengavetar os projetos e fazer com que eles fossem, de fato, aplicados. Aí o pessoal às vezes pergunta, mas tinha que ser tudo ao mesmo tempo? Gente, a gente tinha realmente um volume de recursos, os projetos em cima da mesa. Temos dois caminhos, ou deixamos de fazer e perdemos dinheiro, ou fazemos e gerenciamos o dia a dia. Então, o lado bom da história, um volume de obras muito grande e, sem dúvida, as pessoas estão percebendo as entregas e terão aí os ganhos de longo prazo. O lado ruim, como toda intervenção, como toda obra, nós temos algum contratempo, algum dissabor. A gente sempre pede um pouco de paciência, mas, ao mesmo tempo, as pessoas já estão vendo as entregas acontecendo. Então, já temos algumas vias que já foram entregues, que o pessoal já está desfrutando, assim como na área da zeladoria, aprimorando a zeladoria no dia a dia. E sempre eu acho interessante essas novas estratégias de termos ali a recuperação de espaços e a consolidação de novos ativos. Então, quer ver um exemplo concreto? Ali na entrada da cidade, a gente precisava fazer uma obra de revitalização do viaduto, porque o viaduto realmente ele já tinha quase 30 anos sem nenhum tipo de obra mais
sólida de preservação, né? né? E foi feito isso com a engenharia. Aproveitamos a oportunidade e mudamos a lógica do embaixo do viaduto, com praça esportiva, tem lá pista de skate, área de lazer, área de convivência para toda a população ali do pé do Morro do Pacheco, do pessoal ali daquele entorno, que vão poder desfrutar desse dia a dia utilizando o viaduto. Então, é aquela história, você utiliza um momento positivo para a intervenção e entrega novos ativos, melhorando a qualidade de vida das pessoas naquele entorno. É importante, né, salientar, né, porque algumas pessoas acham, né, pô, o Rogério está fazendo, a prefeitura está fazendo tudo porque é um ano político, nem nada. Eu só preciso entender, como você explicou, que era uma verba, e essa verba, quem conhece, né, tem a ciência que ela veio de algum tempo, e as obras vêm sendo feitas ao longo do tempo, e agora vão sendo concluídas. Talvez uma parte não seja concluída ainda nessa gestão, mas o que é importante é que está sendo feito e melhorando a nossa cidade. As pessoas acham que é cunho político, nada a ver. Você explicou bem, né? Isso é importante, né? Esse é o ponto, né? Então, de verdade, resumindo aqui, obra pública tem algumas fases, né? Então, a gente tem os projetos, os processos licitatórios, que demoram um pouquinho, até porque naturalmente às vezes as empresas têm ali a sua concorrência, faz parte do jogo, eventualmente até com algum grau de recursos, judicialização, muito bem. E depois, de fato, ordem de serviço e execução das obras. Esse calendário, ele realmente demora um pouco mais do que nós desejamos. 2 anos para você iniciar as obras. E as obras acabam chegando aí num período que consolida com o término do período de 4 anos do mandato. Agora, mas isso é pensado? Puxa vida, nem teríamos essa habilidade de conseguir fazer um tipo de programação quanto a isso. O fato é, só para resumir, ainda bem que a cidade de Santos tem um bom volume de obras, porque isso quer dizer que a gente está melhorando a cidade a cada dia, né? Eu acho que isso também tem que ser considerado de forma muito concreta pelas pessoas. Talvez seja ruim os locais em que você não tem um volume de ações acontecendo na cidade. Aqui não, aqui é obra, é intervenção, é melhoria todo dia. Sem contar que várias obras já foram entregues, então isso não tem muito sentido. Vamos para a segunda pergunta aqui. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o Porto Valongo, né? Sobre a atual etapa do projeto e essas tratativas de trazer os terminais, né? Os terminais ou o terminal de passageiros para o Porto Valongo, lá para aquela área. Então, Barroso, ali nós temos o seguinte: do 4 ao 7, então os armazéns, o equivalente aos armazéns 4, 5 e 6 especificamente, a gente já tem consolidado o projeto. E aqui só em pouquíssimas palavras, né? Por muito tempo ficou com essa discussão na cidade, como é que a gente vai fazer aquele espaço, muito bem. E o fato concreto aquela área sempre foi e continua sendo da União. Qual que foi o diferencial? Através de uma intervenção muito sólida do então ministro Márcio França, antes de fazer o reconhecimento, ministro de Portos e Aeroportos, com a participação muito entusiasmada do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, nós tivemos a entrega de um documento. Vieram aqui, praça pública, o ministro, o deputado, entregaram para o prefeito Rogério. Olha, está aqui a posse do equivalente a esse espaço, que é o armazém 4, 5 e 6. Agora o município pode tocar. O município, de forma muito ágil, fez uma pactuação com uma das empresas que já estão intervindo aqui no Porto e que teriam que fazer uma compensação financeira para o município. Em vez de colocar o dinheiro na conta do município, faça as intervenções. Daí em diante, outras empresas vieram juntos e hoje nós temos um pool de recursos já envolvidos para a consolidação do novo espaço que vai ser justamente o Porto Valongo. No 4, especificamente, nós teremos a revitalização do armazém, que vai ser um grande espaço de gastronomia, de lazer, de cultura, e no que era equivalente ao 5 e 6, uma grande praça pública. Muito mal comparando aqui de forma mais clara, parecido com o que é o Quebra-Mar hoje. Hoje o Quebra-Mar é um espaço fantástico, as pessoas utilizam lá muito com essa vocação esportiva, inclusive no Quebra-Mar. Mas é um espaço, é uma praça pública, um parque público em que você tem diversas atividades acontecendo. Isso vai acontecer em junho desse ano, no Parque Valongo, e de forma definitiva a cidade vai estar integrada ao porto. Então, essa relação porto-cidade vai estar muito mais consolidada justamente com essa intervenção que vai ser um grande ativo para a nossa cidade. Sem contar outras intervenções que estão sendo feitas nas vias públicas, nas praças, né, que já começou já um tempinho atrás. Outra coisa, esse empreendimento no Porto Valongo e a flexibilização dos imóveis ali na região, você acredita que com isso pode trazer ocupação maior
naquela área do centro, tanto para habitação, como para comércio, como para o turismo mesmo? Como você espera esse desenvolvimento? Olha, Porto Valongo consolidando-se. A migração, esse é um termo importante, que ainda não está plenamente concreto, tá? Mas a migração do terminal de passageiros marítimos, ali também para aquela região do Valongo. Isso a gente faz ali realmente um grande ativo turístico consolidado naquele espaço. Mobilidade, VLT chegando, e esse é um ponto importante, VLT em julho desse ano concretiza a obra, chega no centro. Então, o vetor de mobilidade concretizado. Mercado municipal também sendo revitalizados. E esse grande ativo para a área de moradia. A gente sempre defendeu isso e vem defendendo isso de forma exaustiva. As pessoas precisam voltar a morar na região central. Então, a ideia sim é que nós tenhamos um maior número de empreendimentos públicos que já estão acontecendo, mas sobretudo privados. De fato, os empresários locais, que são seríssimos, que são competentes, que têm uma visão muito clara na construção civil e que são um dos principais também ativos econômicos da nossa região, que possam aí empreender também na região do centro. As pessoas têm essa condição. A gente percebe sim um grande número de pessoas que muitas vezes acabam tendo um pouco de maior dificuldade de ter ali a conquista de um empreendimento imobiliário na região da Orla, porque realmente os preços praticados em Santos são preços elevados. Se a gente for comparar a média nacional, é uma realidade. A cidade tem uma boa qualidade de vida, a gente não adianta a gente tentar aqui iludir ou mesmo fugir do ponto central. Ao passo que se você consegue, de fato, permitir moradias com valores mais acessíveis na região central, você consegue atrair essas pessoas, gerar economia e fazer o famoso círculo do ganha-ganha, onde todos ganham, poder público, as pessoas dos santistas de forma geral. Então, essa é a grande expectativa para que a gente possa ter um grande movimento de revitalização da região central da cidade. Eu acho justo que as pessoas que menos têm condições tenham um lugar para morar na nossa cidade, que não sejam, entre aspas, expulsas da nossa cidade por não ter condições de alugar um apartamento, não só comprar, mas alugar, porque hoje está um absurdo. O aluguel em Santos, segundo a pesquisa que saiu no Jornal da Região há um mês atrás, mais ou menos, teve um aumento de 32% nos últimos 2 anos, o valor do aluguel, e não tem imóvel para alugar de qualidade em Santos, né? Então, eu acho que seria até uma coisa mais justa para a população de Santos, né? Esse é o ponto central. Então, veja, de fato nós já temos alguns empreendimentos menores, públicos e privados, retrofit privados acontecendo, retrofit público acontecendo, ali já uma obra que está em curso pela Prefeitura de Santos, e esse grande empreendimento, realmente mais de 1.100 unidades, com uma construtora que não é sediada aqui na nossa região, mas que é bem-vinda aí porque está empreendendo na cidade. Mas os nossos, eu insisto nisso, Barroso, os nossos construtores, que ajudaram na consolidação da cidade, historicamente foi quem realmente construiu a cidade. Precisam ter esse olhar hoje realmente para a região central. E o poder público dialogar para inibir os calos, né? Então, o que está pegando ainda? Veja, o centro tem algumas vantagens, porque é o que você colocou, do ponto de vista de infraestrutura já está pronto. Então, cabe a nós agora estimularmos as pessoas a realmente terem assim esse espírito empreendedor, esse olhar mais empreendedor para a região central da nossa cidade. Muito bom, isso vai acontecer se Deus quiser. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando de ações da Prefeitura de Santos. Nosso convidado, o secretário de Governo de Santos, Fábio Ferraz. Fábio, com relação à VLT, é uma obra do Estado, porém traz um grande impacto ali para a cidade, principalmente nesse trecho aí que vai até o centro, né? Queria que você falasse um pouquinho das obrigações da Prefeitura com relação a esse novo trecho de modal e qual a previsão aí do início das operações, quer dizer, do término das obras. Olha, Barroso, essa obra começou ruim. Essa é a grande verdade, falando aqui de forma muito franca. É uma obra gerida pela MTU, Governo do Estado, uma empresa que foi contratada. A empresa teve problemas aí no início da obra e a Prefeitura, ela não só ela acompanha, como ela apoia para que as intervenções aconteçam. Então, eu digo até aqui, falando muito francamente, o prefeito Rogério é um cara muito calmo, muito tranquilo, Rogério. Mas tem um dia que ele fica bravo, é quando tem que receber lá essa empresa, a gente chama eles e realmente o prefeito tem sido muito contundente nas cobranças, embora não seja uma responsabilidade do município, o município acaba sofrendo com as intervenções morosas que estão acontecendo.
Mas agora, de verdade também, a obra pegou no trilho, sem nenhum trocadilho aí, por se tratar de VLT, mas está indo bem. Agora, nesse momento, a gente percebe que as coisas estão sendo consolidadas. A expectativa é que em julho desse ano seja terminadas as obras e que, de fato, a gente já comece com a operação em vias de testes dos trens circulando. O VLT é um baita modal, testado e aprovado pela população da Baixada. Esse percurso que acontece hoje entre São Vicente e Santos foi aprovado por todos e a expectativa é enorme que a gente tenha realmente girando na região central da cidade também, fazendo com que tenhamos mais esse ativo de mobilidade consolidado na cidade. Muito bom. Nos últimos meses, a Prefeitura vem dando ampla divulgação ao Parque de Palafitas. Primeiro, eu queria que você explicasse esse projeto do Parque de Palafitas. Aí depois eu queria que você falasse um pouquinho da previsão de início. Perfeito. Então, olha só, bem resumidamente, nós temos uma situação que, de certa forma, nos constrange como santistas de forma geral. Nós ainda temos pessoas vivendo em palafitas na nossa cidade. É um tema muito duro e que precisa ser enfrentado de fato. Historicamente, o que nós fazemos, o poder público de forma geral, né? Isso no decorrer dos anos. A gente, sim, consegue construir algum empreendimento imobiliário, remove aquela família, aquelas pessoas da palafita e a pessoa passa a habitar naquele local. Infelizmente, muitas vezes, ou outras famílias ocupam o mesmo espaço, ou a mesma pessoa, invariavelmente, até retorna para a palafita, o que é sempre muito duro. E a ideia é que agora a gente possa fazer o quê? A gente fazer com que as palafitas tornem-se habitáveis, mas de forma correta, de forma totalmente sustentável. Então, até fazendo um comparativo aqui, só ilustrativo, existem grandes resorts no mundo em que palafitas são algo absolutamente luxuosos, inclusive, dada a consolidação, às vezes, em locais até paradisíacos, né? Não é a realidade local, mas a realidade local nos impõe, sim, uma possibilidade de fazer com que uma área de palafitas seja plenamente sustentável. Aí sim, garantindo saneamento básico, ou seja, tubulação de água e esgoto, garantindo posse da terra, modo de dizer, né? Porque nós estamos falando de construções em cima da água, mas posse do espaço físico ali posto, eletricidade de forma sustentável, de forma a utilizar inclusive estações fotovoltaicas, enfim. Então, fazer com que tenhamos moradias sendo construídas em construções com palafitas, essas bem sedimentadas, ocupando o mesmo local. E aí revitalizando em definitivo toda essa região ali da Zona Noroeste, no que nós chamamos de franja da Zona Noroeste, na divisa com São Vicente. A ideia foi recebida e muito bem recebida pelo nosso governador Tarcísio, que está absolutamente entusiasmado com o projeto. Eu digo, a gente vai fazer esse projeto rodar, a expectativa é que a gente inicie essas obras ainda no começo desse segundo semestre, essa é a grande expectativa. Verba de Estado? Com apoio do governo do Estado, recursos do governo do Estado, volto a dizer, o governador está muito sensível, e nós vamos consolidar aqui, Barroso, um programa piloto para o Brasil, porque há essa mesma região em outras localidades e também nessas outras localidades o poder público não conseguiu ainda dar uma resposta a contento. E a gente vai fazer com que o Parque Palafitas não só resolva o nosso problema em definitivo, dando dignidade a essas famílias aqui na nossa cidade, mas vamos ter mais uma vez um programa que vai ser referência para o Brasil no todo, eu não tenho dúvida disso. E quantas famílias vão ser atendidas nesse projeto? Primeira etapa, a ideia é que a gente faça ali 360 moradias, divididos em 2 módulos. Essa seria a expectativa inicial de forma integral. Mas começando ainda um pouco mais tímido, faz-se um piloto, aproveita-se aquilo que foi bem sucedido, corrige aquilo que pode ser melhorado para que a gente possa chegar nesse quantitativo. E gradativamente a gente vai ampliando o programa para, de forma definitiva, equacionar as dificuldades que ainda são enfrentadas pelas pessoas que moram nas palafitas em condições bastante vulneráveis da nossa cidade. Muito bom. O mercado imobiliário encontra-se numa fase excelente. A gente estava até comentando aqui antes de começar o programa, né? Eu queria saber desses empreendimentos todos acontecendo, que vão acontecer principalmente esse ano, né? Que vão ser lançados vários empreendimentos, inclusive de algumas empresas de fora, né? Como esse crescimento impacta positivamente nas finanças do município, né? Eu sempre comento, né? Por exemplo, o prédio que a gente está entregando agora eram 5 casas, viraram 150 apartamentos. Então, de 5 IPTUs, viraram 150 IPTUs, sem contar
o que gira o comércio na região já cresceu em função desse prédio, transporte, contabilidade, um monte de outros escritórios, né, acompanharam esse desenvolvimento. Eu queria que você falasse um pouquinho do impacto positivo das finanças devido à construção, né, esses prédios grandes aí, né? Olha, a construção civil sempre foi e continua sendo um dos principais ativos econômicos da nossa cidade, né? Aliás, é interessante a gente destacar agora, recentemente, na divulgação dos dados, né, do último censo realizado no país, nós somos a cidade com o maior índice de verticalização do país. Então, já era algo que nós tínhamos esse conhecimento, mas agora torna-se absolutamente consolidado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que temos uma construção civil atuante. E sim, Santos, diferente dos outros municípios, falando aqui na ótica do Estado, 645 municípios no estado de São Paulo, nós somos um dos poucos que tem o que nós chamamos de autonomia financeira. Então, o ISS, é claro que o ISS portuário ajuda e ajuda muito na consolidação desse resultado, mas também a construção civil colabora e colabora demais para que tenhamos um grau de ISS bastante relevante, o ICM e o IPTU. Então, esses três tributos, a cota parte do ICMS do município e o IPTU, fazem com que Santos tenha cofres autossustentáveis. É claro que nós também precisamos de investimentos vindos do governo do estado, fazermos essas parcerias, mas o município tem cofres suficientes para poder honrar seus compromissos, graças a essa rede de atividade econômica que nós temos na cidade, tão bem consolidada, com destaque muito, mas muito relevante realmente para a construção civil de forma geral. Muito bom. A cidade recentemente inaugurou o Centro de Inovação, né, nas dependências do Parque Tecnológico. Queria saber as atividades desse novo equipamento e quem serão os principais beneficiados. Mais uma obra que eu nem conhecia, quantas obras acontecendo, quanta coisa acontecendo na nossa cidade, né? É verdade, né? Os que vão lembrar dessa época, eu particularmente estudei no Colégio Santista ali, Barroso, né? Na década de 90, enfim. E onde era justamente o Colégio Santista, hoje continua sendo uma escola municipal. O município comprou esse prédio ainda na gestão do então prefeito Papa, um movimento correto do prefeito Papa, diga-se passagem, porque ela hoje continua sendo uma grande unidade escolar. Mas onde eram as quadras do Colégio Santista, nós construímos um prédião, que é um prédio realmente expressivo, são mais de 4 mil metros quadrados, e está lá consolidado o Parque Tecnológico. E esse prédio veio logo depois da pandemia, a gente demorou, essa é verdade, tem que ser dita, para emplacar, né, para de fato consolidar as atividades lá. Mas agora viramos essa página. Vale a pena uma visita, você é nosso convidado lá, junto com o presidente do Parque Tecnológico, o Eduardo Bittencourt, para conhecer. Está muito legal realmente, Barroso. A gente já tem os pavimentos estruturados para poder receber empreendedores, startups, enfim, que queiram buscar o mercado de inovação e precisam de um espaço para isso. Então você pode alugar uma sala menorzinha, média, de grande parte, você tem lá um grande auditório, muito bem estruturado, mas o conceito é de criar um hub de inovação. Nós já temos um hub de atividade portuária muito sólido na nossa cidade, e a ideia é que também Santos passa a ser um grande hub de tecnologia da informação a partir do Parque Tecnológico e utilizando a vocação natural que nós já temos para a atividade portuária. Então, o parque está realmente bombando já, muita gente procurando. Teremos agora, dia 7, 8 e 9, um grande summit para realmente ter aí esse mercado ainda melhor explorado na nossa cidade, e vale a pena conhecer o que está acontecendo no Parque Tecnológico da cidade de Santos. E os beneficiados seriam os pequenos empreendedores, os empresários, quem está querendo, por exemplo, começar na carreira? É isso aí, esse é o ponto. Então, o pessoal que está ali tem uma ideia, tem uma expectativa realmente de empreender, tem no Parque Tecnológico um grande espaço para poder promover essas suas atividades. Ó, já tinha umas duas perguntas aqui, a gente chegou no final do programa, acho que esclareceu bem aí o nosso telespectador, as obras, né? Esse Parque Tecnológico, eu acho que precisa aqui, minha modesta opinião, um pouco mais de divulgação, como inaugurou há pouco tempo. Eu estou vendo o Eduardo Bittencourt, né? Em vários programas de televisão, inclusive eu vou falar para o Fábio para trazer ele aqui, né? Ele tem falado bastante, mas eu acho que tem que fazer uma divulgação para que a cidade se beneficie de fato, né? E utilize uma ferramenta tão boa que a gente tem nas nossas mãos, né? É isso mesmo, essa é a expectativa. O parque realmente agora está num momento de decolar, aquela história. A gente precisa fazer
acontecer. O Edu é um baita sujeito, um cara do mercado, isso é importante, dialoga muito bem, tem boas pontes de conexão no Brasil e fora do país, e vamos fazer com que Santos seja, de fato, esse hub de tecnologia da informação. Bom, chegamos ao final do programa. Quero agradecer, Fábio, um amigo, e a presença sua no programa. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.